Olá, tudo bem? Como é importante numa leitura, eu estou falando da Bíblia, né? Ou qualquer leitura que você faça, mas principalmente na leitura da Bíblia, dos escritos bíblicos, você se atentar aos mínimos detalhes. Aos mínimos detalhes. Eu vou ler um versículo só de Apocalipse, e você vai ficar, eu acredito assim que você vai ficar, você que já acredita, já sabe do Evangelho Eterno, você que acredita em Apocalipse 1:10, que era o dia do Senhor, ali era o dia do juízo. Você que já entendeu que os 22 capítulos do livro de Apocalipse foi escrito para o juízo de Deus. Gente, é um versículo desse que a gente já lê diversas vezes. A religião usa esse versículo para amedrontar as pessoas, para dizer isso, para aprisionar as pessoas. Mas tem um mínimo detalhe nesse versículo que você, acredito eu, que você vai ficar espantado. Você vai falar, meu Deus, como eu nunca prestei atenção nisso. Vamos logo, quer ver? Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Só essa semana, eu acho que eu já fiz uns 2 vídeos, mais ou menos, direcionado a esse versículo. Mas aí eu lendo esse versículo ontem à noite, e relendo, né? Lendo, porque essa semana eu estou falando bastante do Apocalipse, e eu li, você vê, e novamente, aí eu achei esse detalhe. Olha aqui, como está escrito. Se você, não sei se você já, eu acho que se você tivesse visto esse detalhe, você já tinha colocado no comentário aí. Veja. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo. Olha aqui o detalhe, gente. Veja, como que eu vou pegar isso daqui e vou trazer para hoje? Olha o detalhe que me chamou a atenção aqui. Nos mínimos detalhes. Olha aqui, ó. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui, quando foi aqui fala que foi estabelecido um templo espiritual, e vai daqui, vai dali, no versículo 6, disse-me, tudo está feito, tudo está cumprido. 7, o vencedor herdará estas coisas, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Mas essa situação era uma situação que João estava falando durante os acontecimentos do dia do Senhor, durante o dia da ira de Deus que estava sendo derramada lá em Jerusalém, no ano 70, há quase 2.000 anos atrás. Não é no ano 1970, é o ano 70. Então, fazendo essa leitura, aí a gente vê que João estava ali nos seus dias mostrando que os que não vencessem, os que não escapassem daquele juízo do ano 70, por isso que sempre Jesus falou de salvação, Paulo e os discípulos falaram de salvação, salvação, salvação. A salvação era do quê? Da grande tribulação. Então, naqueles dias ele estava falando que esses que tinham esses adjetivos aqui, que praticavam essas coisas aqui, eles não iriam ter a salvação, não iriam escapar do grande juízo. E o fim deles, o fim daquele corpo carnal deles, mortos à espada pelo exército do general Tito, exército romano, o fim deles seria a segunda morte, aonde? No Geinom. Geinom, o aterro sanitário que havia na parte externa de Jerusalém e que estava queimando com fogo e enxofre. Por que o enxofre? Porque naquele aterro sanitário que tinha na parte externa, que estava aceso ali, queimando 24 horas por dia, ele exalava, ele expelia enxofre, porque ali dentro eram jogados os mendigos que morriam em Jerusalém, os animais que morriam em Jerusalém, e no ano 66, a metade do ano 70, onde houve o dia do Senhor, o grande juízo, o Armagedon, a guerra no Vale do Megido ali, ele se referia àquele aterro sanitário que estava queimando.
no fogo e no enxofre. E ali dentro, aqueles animais, aquelas pessoas que estavam sendo mortas, provavelmente o exército romano já aproveitava, já jogava e já ia empilhando, jogando naquele aterro sanitário. Então João estava falando daquela situação, que ele não escapasse daquele juízo, imediatamente já estava sendo jogado ali, gente. Gente, vamos entender o tempo dos escritos bíblicos. Olha que coisa maravilhosa. Essa palavrinha aqui, ó. A parte que lhes cabe será o lago que está queimando. Olha o verbo aqui. Não é estará queimando. Você que anda mentindo, falando que dízimo é dinheiro, coisa que nunca foi. Você que anda por aí falando que batismo nas águas que purifica, mentira, que o batismo foi na cruz. Você é homossexual, você é prostituta, você é ladrão, você é bandido. Você não será queimado. Não, gente. Respeita o tempo, o tempo verbal. Então aqui, ó, o que me chamou a atenção na minha leitura, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre. Que coisa interessante. Quer ver? Isso aqui na Almeida, não, eu vou te mostrar no Códice Sinaítico. Olha aqui, Códice Sinaítico, eu quero te mostrar aqui certinho, ó, ele aqui, ó, puxando o códice. Aqui é o original, aqui é a transliteração, aqui é em grego, em aramaico, em jaramaico, em pestaraico, não sei o que é isso aqui, provavelmente deve ser grego, tá aqui, ó, tá aqui. Mas eu vou na tradução aqui, ó. Aqui é porque eu já estava lendo, ó. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha como está. A NAA deu mais facilidade do entendimento. Olha. Mas os medrosos, os incrédulos, os detestáveis e os homicidas e os devassos, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo. Veja que não era, veja que arde, não é algo para o futuro, o cara de cabeça de bagre, cabeça de camarão. Mostra isso aqui para o seu professor de teologia, fala para ele, professor de teologia, por que o senhor está falando que Jesus ainda vai voltar? Por que o senhor está falando que os mentirosos, inclusive o senhor, professor de teologia, o senhor é um mentiroso, então o senhor vai queimar também. Por que o senhor fica aí falando para nós que isso será para o futuro, mas isso aqui se respeitar João estava falando que o fogo ali estava ardendo naqueles dias. Olha que coisa interessante, gente, olha. Terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Olha aqui, ó. Arde. Queima. Então, olha, aí a NA já atualizou mais ainda. Atualizou mais ainda. Que coisa interessantíssima isso daqui. Não sei se você está dando valor. Não sei se você está dando valor, mas para mim foi um achado, foi um tesouro maravilhoso isso aqui. Então, olha, na Almeida Corrigida Fiel, tá aqui assim também, ó. Não, essa aqui não, essa aqui é com número strong, né? Almeida Corrigida Fiel, ó. Olha aqui. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Você consegue, fecha o seu olho assim e faz um translado aí para 2000 anos atrás. Se coloca que você está do lado de João vendo a situação. Aí você, ali foi espírito. João estava em espírito. João, o corpo dele estava na ilha de Patmos, só que o entendimento, a espiritualidade dele com Cristo, estava vendo os acontecimentos na grande Babilônia, em Jerusalém. E aqui nós já estamos falando do capítulo 21, já no final. Então, as maravilhas que aqui, ó, a Nova Jerusalém, o templo espiritual, e Deus vai estar com as pessoas, tal. Aí no versículo 7, quem vencer herdará essas coisas, eu serei o Deus dele. Mas, aí começa a falar as pessoas que estavam com essa sua natureza carnal. Eu tô assim porque eu tô tomando outro remédio, e esse remédio é o que é a tipina, que eu tô tomando outro, que o outro que eu tomo acabou, e eu tô tomando 2 comprimidos à noite, então essa abrição de boca, quer dizer, tá complicado. E eu não tô dormindo muito bem à noite, que eu estou lá
à noite eu estou fazendo acompanhamento do meu pai no hospital lá, então eu estou dormindo bem pouco. Agora esse horário aqui é 1h30, estou esperando só gravar esse vídeo, almoçar e vou dar uma cochilada. Então por isso que aí a coisa complica mais ainda. Então veja, aí você faz esse translado, se coloca lá na situação. João estava falando de que forma isso? Algo futuro? Algo para o futuro? Não, gente. Ele estava falando que aquelas pessoas que tinham que cometiam essas práticas, que faziam essas práticas, o que para eles, o que ia ser o prêmio deles, da natureza carnal, seria o lago de fogo que estava queimando, que estava ardendo. Então, o aterro sanitário estava aceso naqueles dias. Eu não sei se você tem dificuldade para entender. Agora, se você pegar isso aqui, você tentar explicar isso para o religioso, ele não vai entender bolufas. Mas eu creio que você, que é uma pessoa que já está entendendo o Evangelho Eterno, você vai entender essa verbalização. A sua parte será no lago que arde com fogo. Então, o fulano, ó, ele estava falando, isso aqui é espiritual, só que ele estava falando que as pessoas que estavam praticando essas coisas, o fim dela, a segunda morte, seria naquele lago que estava aceso. Você consegue entender? Aí a religião transforma isso em um tal do inferno. Inferno, não. O inferno é onde você vai, os mentirosos, vai ficar queimando. Mas como que vai ficar queimando no futuro, ou cabeça de bagre, se o corpo com 1 ano e meio, 2 anos, ele se desfaz lá na sepultura? Inferno é sepultura. Inferno é cemitério. Consegue entender? Mas o que aí você vai na Nova Almeida atualizada, ela tá mais atualizada mesmo. Aqui, ó. A parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre. Que coisa interessantíssima isso daqui. Como que pode pegar uma passagem dessa, gente, e mandar isso para o futuro? Só se também, eu vou falar, foi igual eu. Até ontem à noite eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, queimando, algo que estava sendo presente naqueles dias. Mas a partir de agora, a partir que você começar a ler isso daqui, o seu entendimento pode mudar. Você vai falar, peraí, então vou respeitar João. João disse que estava queimando naquele dia, naquela época, naquele período, onde estava acontecendo o quê? Apocalipse 1:10. Era o dia do Senhor, e o dia do Senhor foi o dia do juízo. Foi o dia de cobrança de contas. Tá bom? O lago de fogo está queimando hoje ou há 2000 anos atrás, tá? Então, foi o tema deste vídeo. Espero ter te ajudado nessa compreensão, que é muito importante para você entender para que tempo foi escrito e por que foi escrito o livro do Apocalipse, tá bom? E se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, deixando o Pai mostrar aonde estão os tesouros escondidos. E isso é um tesouro maravilhoso, pelo menos para mim é algo sobrenatural, tá bom? Até a próxima então, tchau, tchau.